começando o ano. Tudo bem, gente? Como é que vocês foram de prova? Espero que vocês tenham sobrevivido a essa semana de prova e que estejam muito animados para o terceiro trimestre, né? Já começamos aí com aulas, né? No início da semana. E hoje nós vamos fazer nossa vista de AE, tá? Como vocês puderam ver, toda a matéria que foi revisada caiu na prova, né? Mas vamos aqui, eu vou pegar os pontos principais da prova, tá? Para a gente fazer um comentário geral aqui. A primeira questão aí tá falando da Península da Crimeia, né? E eu até grifei aqui, ó, a pergunta-chave aqui, né? No meio desse enunciado ali, perguntou para explicar essa ação russa em relação à Crimeia, que é, no caso, a anexação da Península da Crimeia pela Rússia, o que que explica isso, né? Não são fatores étnicos, culturais, não é o poderio bélico, a Rússia não tem interesse de criar uma nova união, tal como era na Guerra Fria. O único interesse da Rússia pela Crimeia é o acesso ao Mar Negro, porque é um mar de águas quentes, além dos recursos naturais que existem ali, né? Então, essa área ali é importante para a economia da Rússia, né? Então, justamente essa resposta. A número 2 aí, eu coloquei esse mapa, nós trabalhamos também em sala de aula sobre os conflitos separatistas no Cáucaso. O enunciado está falando ali, né, a Rússia atribuiu ali vários processos de independência, mas algumas nações ficaram de fora. Entre elas, a Chechênia. E aqui está perguntando o VOF sobre essa questão política, territorial da Rússia em relação a esse território da Chechênia, né? E então, VOF, né? Há um interesse ambiental? Não, né, gente? O Mar de Aral, ele nem está localizado na Chechênia, ele está localizado no Daguestão, não é em função do Mar de Aral. A não concessão da independência chechena diz respeito a recursos naturais, petróleo extraído de suas bacias para outras regiões. Justamente, nós vimos lá ao longo do trimestre que existem ali 3 fatores que justificam a não atribuir independência a esse território pela Rússia. Primeiro, que a de maioria russa, étnica russa ali, né? Isso não é um fator que justifica a desintegração desse território, porque ali vivem muitas pessoas de origem russa. Além disso, o solo Chernozion, que é um solo muito fértil, e nós vimos que a maior causa, né, da Rússia negar essa independência é a questão dos recursos naturais. Há um receio também da Rússia em atribuir independência da Chechênia e isso provocar uma série de processos separatistas na região, no seu próprio território, outros estados ali reivindicando sua independência. Sim, nós vimos que isso é um receio da Rússia, né? Se ela conceder alguma região, outras vão começar ali a reivindicar também. Então, ela quer evitar esse processo. Há um interesse cultural religioso pela Chechênia? Não. Isso não é uma justificativa. Essa questão aqui, ó, esse texto, ele foi adaptado, mas eu grifei as principais partes desse texto, tá? Toda vez que vocês fizerem uma prova, gente, uma dica, tá? Eu faço isso quando eu faço provas, né, de concursos, é você grifar a principal informação que esse texto está te dizendo, porque na hora que você for responder a pergunta, você volta no texto, né, naquela parte que você grifou, né? Então, no primeiro parágrafo, está falando da OTAN, e a OTAN a gente sabe que é uma instituição militar associada ali durante a Guerra Fria ao capitalismo. Ela existe até hoje como máquina de guerra dos Estados Unidos. E existem vários países que são ali, que fazem parte dessa organização. E no primeiro parágrafo está falando que depois da Guerra Fria, né, 28 países aderiram à OTAN, e esses 28 países fazem parte ali da Europa Oriental, que sofreu influência da URSS, da Rússia, né? Então, no segundo parágrafo ali está falando que muitos países aderiram à União Europeia, que é uma instituição ali econômica,
né? Então, países da Europa Oriental começaram a ser incorporados na OTAN, que é uma instituição mais de cunho ali associada ao Ocidente. Depois, esses mesmos países começam a se integrar ao bloco da União Europeia, que é uma instituição econômica. Ou seja, o que nós podemos perceber? Que há um avanço do Ocidente sobre a Europa Oriental, que é historicamente de influência geopolítica da Rússia, né? Em função dessa expansão, dessas influências ali do Ocidente no terreiro, né, da Rússia, o que ela fez? Ela começou a bater de frente, né? E o resultado disso foi várias guerras civis. Então nós tivemos a anexação da Crimeia, que foi um evento tenso, mas teve outras regiões, o texto até cita Ossétia do Sul, Abcásia, que foi uma guerra que teve lá na Geórgia. Então começou a ter vários outros processos mais tensos, muito ali com a participação da Rússia, lutando pela sua área de influência. Então o texto fala isso, invasão do Ocidente sobre a Europa Oriental e a Rússia ali defendendo a manutenção dessa influência. E aí a pergunta foi o seguinte: cite e explique um interesse da União Europeia na Europa Oriental. Nós vimos isso, inclusive, na revisão, né? A gente sabe que a Europa Oriental, por ela ter feito parte ali da URSS, né, ali alinhado ao socialismo, o seu desenvolvimento socioeconômico não ocorreu, né? Então nós podemos verificar isso nos indicadores socioeconômicos, no IDH, são indicadores ruins na Europa Oriental, em função dessa influência ali ao longo da Guerra Fria, que não objetivou o econômico, mas o social. Mas hoje, qual que é o interesse da União Europeia nessa área? Exploração de mão de obra, que nós falamos que o salário, a média salarial é muito diferente, 500 euros para a Europa Oriental, 1.500 euros para a Europa Ocidental, ou seja, o interesse das empresas europeias se deslocarem para a Europa Oriental para explorar mão de obra. Então, a 2. Cite e explique o interesse dos Estados Unidos nessa região. Uma possível resposta seria neutralizar a influência energética dos russos na Europa Ocidental. Nós vimos através de mapas, nós vimos através de tabelas que a Rússia possui uma grande influência econômica, geopolítica, através das fontes energéticas, tanto na Europa Oriental quanto na Europa Ocidental. E quem está interessado nessa área é os Estados Unidos, que descobriu o gás de xisto em seu território, começou a explorar isso, e ele abastece seu mercado interno e busca novos mercados consumidores. Então, o interesse ali dos Estados Unidos é neutralizar essa influência econômica da Rússia sobre a Europa e, ao mesmo tempo, ele tem interesse em influenciar economicamente, angariando ali esses mercados consumidores. A C. Como esse avanço do Ocidente sobre a Europa Oriental pode afetar a economia da Rússia? Gente, a economia da Rússia basicamente é pelas suas fontes energéticas, né? Ela vai perder muito mercado consumidor e enfraquecer sua economia, consequentemente, né? Aqui eu coloquei 2 gráficos comparando aí os estudos que nós tivemos sobre a Europa e agora, né, com a Ásia. Nós vimos que a Ásia possui um contexto ali, um contexto socioeconômico diversificado. Existem países muito desenvolvidos, mas existem países extremamente pobres também nessa região. E a Ásia Central e a Ásia Meridional são exemplos ali de regiões pobres da Ásia, né? Então, nós temos ali a pirâmide etária da Europa Ocidental, que a base é estreita e o topo alargando, enquanto que a pirâmide etária da Ásia Central, a base é larga, ou seja, a taxa de fecundidade é alta e o topo é estreito. Então, é só pedir para você ali explicar como que são essas taxas, né? Como que são essas taxas populacionais em ambas regiões e para você citar um motivo que explica essa realidade. Então, eu coloquei aqui como exemplo de resposta: a Europa são baixas a taxa de natalidade, o crescimento
demográfico é baixo, nulo ou negativo, porque a taxa de fecundidade é muito baixa. Isso ocorre porque a inserção da mulher no mercado de trabalho, difusão de métodos anticoncepcionais, além da mudança cultural que nós falamos, né, que a mulher da Europa, né, hoje em dia, ela não quer ter filhos, né? Não é uma prioridade, não é que não quer, não é uma prioridade, porque exige muitos gastos, muito empenho, e ela opta por outras situações. Enquanto que na Ásia Central, as taxas de crescimento, as taxas de natalidade são altas, né? A base é larga porque não teve ali um grau de urbanização. Nós sabemos que a urbanização é um fator que influencia no comportamento demográfico das regiões, países, cidades. Enfim, se a taxa de urbanização é elevada, você tem maior disponibilidade de serviços básicos, como educação, infraestrutura, saúde, e com esse desenvolvimento, né, você vai permitir que outras situações aconteçam, como a inserção da mulher no mercado de trabalho e outras situações que vai permitir ali reduzir a base da pirâmide. Mas não é o que acontece, por exemplo, na Ásia Central e na Ásia Meridional. Aqui sobre o Brexit, né, nós vimos na revisão também. Eu grifei aqui algumas partes que estão erradas, né? Um fator que pesou fortemente na opinião pública na Europa, né, para a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia, foi a onda de refugiados que atinge o continente, sobretudo a partir de 2010, verdade, né? Então, a Europa ela se desestabilizou em relação a essa questão imigratória e legal no seu território, e muitos países começaram a questionar essa questão da migração, o controle da imigração. E o Reino Unido, isso afetou muito mais, porque como nós vimos, o Reino Unido não tem uma história de amor, né, com a União Europeia, pelo contrário, né, ele sempre participou de forma muito desconfiada, né, então isso foi o fator que pesou, é verdade. Olha, com a formalização do Brexit, o Reino Unido ficará fora do grande mercado consumidor do bloco europeu, né, do mercado comum. Porém, a livre circulação de mercadorias e pessoas continua. Não, gente, não continua, né? O Reino Unido, inclusive, não tem a mesma moeda que o restante do bloco, que é o euro, libra esterlina, né? E nós temos também, não tem circulação de pessoas, ela tem um controle maior com essa circulação de pessoas. Então é falso. O Reino Unido ficará mais forte com a soberania sobre suas políticas econômicas, financeiras e comerciais. Isso é um fato. Ela não vai precisar pedir bênção para o bloco da União Europeia e todos os seus termos, né, para comercializar. Agora ela vai ter essa autonomia, sim. Então é verdade. Uma desvantagem do Brexit para o Reino Unido é o estabelecimento de parcerias comerciais com países emergentes exportadores agrícolas. Isso vai prejudicar sua economia? Gente, agora que eu não preciso pedir bênção para o bloco da União Europeia para comercializar, e eu vou comercializar com quem eu quiser, inclusive com o Brasil, com os Estados Unidos, com países asiáticos, isso é maravilhoso, né? Não ter que seguir uma bula ali. Então, isso vai ser um ponto positivo, na verdade, para o Reino Unido, e não um ponto negativo. Outro VOF aqui também, agora sobre continente asiático, né? O continente asiático, em extensão, é um dos maiores do mundo, verdade. O continente asiático é o mais povoado, gente. Aqui eu quis cobrar o quê? O conceito de povoado e populoso. O continente asiático realmente é o continente mais populoso, mas não é o mais povoado, ou seja, a população ela não está bem distribuída no seu território. Então é falso. Todos os países asiáticos são considerados desenvolvidos? Lógico que não, né, gente? Nós temos Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, que são países desenvolvidos. É uma condição ali diversificada socioeconomicamente. A Ásia, em especial os países do Oriente Médio, são responsáveis pela produção de mais de 40% do petróleo mundial. Verdade. Ali no Oriente Médio nós temos os países do Golfo Pérsico, nós temos ali países que fazem parte da OPEP, que é um cartel, né, que faz parte ali
vários países da produção que controlam o preço, a comercialização desse recurso. Então, é verdade. 7. Sobre os aspectos físicos da Ásia, é incorreto. A incorreta ali, a única incorreta é a B, né? A Cordilheira do Himalaia. São os pontos mais altos do planeta? Verdade. Esse relevo constitui de antigos dobramentos fortemente desgastados pelos agentes erosivos do sol, do vento, da chuva. Não, né, gente? Esse é a Cordilheira do Himalaia, é uma formação geológica ativa, e ela é moderna, ela é recente, né? Toda cadeia montanhosa, independente onde ela esteja no planeta Terra, ela é ativa, os Andes, enfim, se é montanha, se é cordilheira, ela é moderna e ela ainda está em formação, né? Ela ainda está em crescimento. Então, essa daí é falsa, porque está falando que é antigo e é recente. Aqui o Mar de Aral, nós comentamos muito sobre essa tragédia ambiental, né, ali no Daguestão. É chamado de Mar de Aral, mas é um grande lago, viu, pessoal? Um lago natural. Já foi um dos maiores lagos do mundo. E aqui eu perguntei para vocês uma causa e uma consequência que gerou esse impacto ambiental na Ásia. E nós vimos ao longo do trimestre que essa região ali, esse recurso, ele foi muito explorado ao longo da Guerra Fria, né, para o plantio de algodão. Então, utilizava-se a água desse lago para irrigação do algodão, utilizando ali agrotóxicos, fertilizantes, que acabaram contaminando também esse mar, né? E acabou ali, com o tempo, o uso da água foi muito maior do que a recomposição natural. E com isso nós temos um déficit no balanço hídrico, né, desse referido mar aí. Ou seja, usou muito mais do que a capacidade de renovação. 9. Aqui é sobre as monções. Pedi para você explicar o fenômeno acima, né? Então, nós temos aqui Y e X. Aqui, durante o verão, é alta pressão, ou seja, o ar está mais frio, e no continente está quente, aqui no X, né? E as células de alta pressão, elas sempre se deslocam de um ar de alta pressão para baixa pressão, de um ar onde tem maior densidade de moléculas de ar para uma área que tem menor densidade de moléculas de ar, de alta para baixa pressão. Só que quando essas moléculas, essa massa de ar que está sobre o oceano aqui Índico, se desloca para o continente, ela é úmida, né? Ela está sobre o oceano, então ela é úmida. Ela é fria e úmida. E quando ela atinge o continente, ela encontra uma massa de ar, o quê? Uma massa de ar seca e quente. O encontro de massas de ar, gente, provoca grandes tempestades. E o nome monções que a gente dá para esse fenômeno são nada mais do que grandes, fortes tempestades ao longo do verão ali, nessa região ali que nós temos ali os países do Sudeste Asiático, mas os países que mais sofrem ali é a Índia, o Paquistão. Tranquilo? Aqui, ó. A pergunta também é um fenômeno, não é um fenômeno natural, né? Não é antrópico, mas apesar de proporcionar ali vários impactos sociais, né, nessa região, desabrigados, deslizamentos, nós temos ali uma importância fundamental das monções, porque ela reabastece reservatórios. Nós vimos durante a aula sobre Ásia que existe uma escassez hídrica, uma escassez física e hídrica nessa região. Então, quando acontece, né, as monções de verão nessa região, ocorre também o reabastecimento dos reservatórios subterrâneos ou não, né, que vai ali ser aproveitado para o abastecimento populacional também. E além dessa importância ambiental de restauração das águas subterrâneas, nós temos também uma importância econômica, né? Porque vai disponibilizar água para uma atividade econômica que é a agricultura. Então, principalmente a China utiliza muito, né, essas águas de monções que são
disponibilizadas ali nas suas bacias hidrográficas para o plantio de cana-de-açúcar, mas principalmente arroz, que é a base alimentar da população asiática, né? Aqui eu coloquei uma tabela mostrando os países mais populosos do mundo, não somente países principalmente da Ásia, né? Ou seja, de 10 países, acho que 7 são da Ásia, os países mais populosos do mundo. E perguntei aqui um VOF. Embora o Japão e Bangladesh sejam países de pequena extensão territorial e quantitativo populacional semelhante, o Japão é um país populoso e o Bangladesh é um país superpopuloso. Vocês lembram desse conceito que eu expliquei para vocês? Expliquei também na revisão. O Japão é um país populoso e Bangladesh também, só que o Japão consegue ali desenvolver recursos materiais para garantir o bem-estar de sua população, enquanto que Bangladesh não possui essas condições. Então, o Japão é um país desenvolvido, populoso, e Bangladesh é um país superpopuloso e subdesenvolvido. É verdade. Rússia, China, Rússia, Brasil e China são países populosos de grande extensão territorial. Verdade, apresentam baixa densidade demográfica e extensas áreas ecúmenas. Olha, gente, aqui eu estou cobrando o conceito de anecúmenas e ecúmenas. Né? Áreas anecúmenas são áreas não apropriadas para ocupação humana. Então, nós temos ali na Rússia uma grande área ali que faz parte da zona glacial ártica, o clima muito rigoroso que impede, né, a ocupação dessa área. Então, é uma extensa área não ocupada. No caso do Brasil, é a floresta amazônica, né? Originalmente mais de 50% do território brasileiro. E é própria preocupação humana. E a China, que possui ali na porção mais oeste grandes cadeias montanhosas que dificultam também a ocupação. Então, extensas áreas anecúmenas, tá? Então, é falsa. A próxima, o crescimento vegetativo ou natural. Aqui eu estou cobrando o conceito de crescimento demográfico e crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é só o saldo entre a mortalidade e a natalidade, enquanto que o crescimento demográfico, além do saldo de natalidade e mortalidade, soma-se os dados migratórios, a quantidade de gente que entra, a quantidade de gente que sai. E aqui está falando que o crescimento demográfico dos Estados Unidos é mediano, porém taxas migratórias são elevadas. O conceito de crescimento vegetativo não considera taxas imigratórias, apenas o conceito de crescimento demográfico, tá? Por isso que está errado. As condições socioeconômicas de um país são diretamente relacionadas ao número de população absoluta existente, ou seja, um país, quanto maior a população, mais subdesenvolvido ele é. Será que é assim? E não, né? Nós vimos que existem países que são muito populosos, por exemplo, a própria questão de cima, né? Falando ali sobre Bangladesh e Japão, possuem populações semelhantes, mas possuem condições socioeconômicas variadas. Não é a quantidade de população que determina o grau de desenvolvimento de um país. O que determina o grau de desenvolvimento de um país? Existe um contexto histórico, se o país foi colônia, se o país foi a economia agrária, se os governos priorizaram o desenvolvimento socioeconômico, não somente o econômico, mas o social também. Existe uma série de determinantes ali do grau de desenvolvimento de um país. E não a população, tá? Inclusive, nós estudamos no trimestre passado países desenvolvidos e países emergentes, e países menos desenvolvidos. E em momento algum nós falamos a população ali absoluta. A população de tal país é muito alta, por isso que eles são subdesenvolvidos. A gente nunca falou isso, porque isso é errado. E aqui, ó, a pobreza não tem reduzido ao longo dos 2 últimos anos, dos dois últimos séculos. Esse fato é verificado na persistência da fome, baixa expectativa de vida e mortalidade infantil em países subdesenvolvidos do mundo. Errado, né? Nós vimos até uma tabela mostrando os dados
a expectativa de vida foi dos países asiáticos, né, dos países mais pobres da Ásia, Afeganistão, Camboja. Nós vimos que a expectativa de vida do Camboja em 1960 era 19 anos, hoje é 60 anos. Então melhorou? Melhorou. Apesar da persistência das desigualdades sociais, nós temos uma melhoria sim, viu, pessoal? O mundo inteiro está em processo de urbanização e isso é um caminho sem volta. Então, pessoal, espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Qualquer coisa, estou à disposição lá no privado, tá? Um beijo para vocês.